A sociedade, de um modo geral, espera que as pessoas tenham sempre um certo comportamento, que é ir para a escola, nos seus primeiros 20 anos de vida, ser um bom aluno e depois encontrar um ótimo emprego, que pague bem e te dê certa estabilidade. Você trabalha por mais cerca de 40 anos e depois disso você se aposenta, para finalmente poder aproveitar a vida da forma que quiser. Se você considerar que viverá por 80 anos, terá mais cerca de 20 anos caso se aposente aos 60, o que é cada vez mais difícil atualmente. Esse é basicamente o plano de vida padrão da sociedade, e isso se você for bem-sucedido. Trabalhe duro por 40 anos e, algum dia, você conseguirá relaxar e desfrutar do que construiu nesse período de trabalho. Porém, você deve saber que esse não é o único caminho a ser seguido. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o best-seller Trabalhe 4 horas por semana, de Tim Ferriss. Esse livro, apesar do título altamente provocativo, é excelente e recomendado para os mais diversos públicos, mas principalmente para quem busca maior liberdade em sua vida. Muitas pessoas pensam que o objetivo desse livro é o de conseguir trabalhar apenas 4 horas por semana, sentar na praia e relaxar. Mas não é bem assim. Esse livro trata sobre ser mais produtivo e fazer as coisas que precisam ser feitas, e não complicar demais e simplesmente se manter ocupado. Esse livro nos diz que podemos realizar muito mais se administrarmos nosso tempo de forma mais eficaz. Então, na verdade, o objetivo desse livro é ajudá-lo a evitar fazer o que você não gosta e também ter a liberdade de perseguir seus sonhos e objetivos reais. Vamos falar sobre o conceito de aposentadoria da sociedade em geral. No trabalho tradicional, você basicamente troca suas horas de trabalho durante a semana por um salário que ainda te dá o benefício de descansar aos finais de semana. Você trabalha por algumas décadas para se aposentar e, finalmente, poder curtir a vida. Porém, confiar nisso para curtir sua vida apenas quando se aposentar não parece ser um grande plano. Afinal, você está vendendo seu precioso tempo e os melhores anos de sua vida em troca de um futuro distante e em que os ditos benefícios podem não se concretizar, seja porque você está cansado demais para fazer as coisas que gostaria, ou porque você não se preparou adequadamente e não tem mais condições financeiras, porque o que ganha como aposentado é muito pouco. Então Tim Ferriss questiona o porquê você deve esperar a aposentadoria chegar para começar a viver a vida em seus próprios termos? Também é importante destacar que com a idade mais avançada é muito mais difícil ter o mesmo pique e disposição da juventude, o que pode reduzir as suas opções. Dessa forma, uma boa pergunta a ser feita é: o que você faria se a aposentadoria não fosse uma opção? Como as suas prioridades mudariam? Isso realmente faz você pensar. Você continuaria trabalhando em um trabalho que você não gosta para o resto da sua vida? Ou você faria algo diferente? De repente, até pensaria em começar seu próprio negócio. E o mais importante, qual seria seu objetivo final? Essa resposta só você pode encontrar, até porque é algo muito individual. Outro problema com a aposentadoria é que, em pouco tempo, você estará entediado. Pense bem, você trabalhou a vida toda em horário comercial, o dia todo praticamente, e de repente você tem 8 horas extras por dia, mas nada para fazer para preencher esse tempo. Esse próximo conceito pode mudar a maneira de você ver o dinheiro. Você pode descobrir que R$ 1 pode valer mais ou menos do que o seu valor em termos absolutos. Deixe-me explicar melhor. E para isso, pense em 2 personagens, João e Maria. João ganha R$ 10.000 por mês e Maria R$ 5.000 por mês. Num primeiro momento, parece claro que João é 2 vezes mais rico que Maria.
Mas não, isso é apenas renda absoluta mensal de cada um deles. Saiba que João trabalha no emprego tradicional, 4 semanas por mês, e como precisa trabalhar muito, pois tem uma posição de gerência, acaba trabalhando cerca de 50 horas por semana. O que significa que ele ganha por volta de R$ 2.500 por semana e R$ 50 por hora trabalhada. Com certeza, esse é um bom valor para os padrões nacionais. Já Maria trabalha as mesmas 4 semanas por mês, o que dá a ela um ganho semanal de R$ 1.250. Porém, ao invés das 50 horas por semana, ela trabalha apenas 20 horas por semana, o que dá um valor de R$ 62,50 por hora trabalhada. Ou seja, o valor ganho por hora de Maria é 25% superior ao de João. Isso significa que a renda relativa de Maria é 25% maior que a de João. E esse exemplo pode ficar ainda mais didático, considerando que João mora em São Paulo, uma das cidades com maior custo de vida no Brasil, tornando seus gastos mais altos se comparados a Maria, que mora em Maringá, no Paraná, e tem maior flexibilidade porque o seu trabalho é online. Não exige que ela tenha que bater cartão de forma física numa empresa. Só de gastos com moradia, por exemplo, os gastos de João podem ser praticamente o dobro de Maria. E isso considerando morar no imóvel de padrão semelhante. Então, apesar da renda absoluta de João ser 2 vezes maior do que a de Maria, isso não se traduz necessariamente em mais qualidade de vida ou mesmo mais dinheiro. A renda relativa de Maria é maior e ela também tem mais liberdade. Até para viajar, Maria pode gastar menos, porque como tem mais flexibilidade, pode escolher os meses de baixa temporada e aproveitar promoções de passagens e hospedagens que João não consegue. Outro conceito importante do livro é evitar o trabalho pelo trabalho, ou seja, o fato de simplesmente se manter ocupado. Algumas pessoas são muito boas em estar ocupadas. Pessoas assim não são nada produtivas e, apesar de trabalharem bastante, fazem pouca coisa que realmente importa. Ficam mexendo em papéis, burocracias e abrindo e fechando e-mails o dia todo. Elas podem até estar ocupadas, mas a pergunta que realmente importa é: elas estão ocupadas com as coisas certas? Em muitos trabalhos, seria possível entregar tudo o que é demandado em 4 horas. Mas como o patrão exige que você fique por lá por pelo menos 8 horas, as pessoas acabam se ocupando de forma nada produtiva, o que, nesses casos, não gera nenhum resultado adicional para a empresa. No mundo de hoje, fazer menos pode ser considerado preguiça, mas isso simplesmente não é verdade. Fazer um trabalho de forma mais direta e focada nos resultados tende a ser melhor e gerar mais valor e dinheiro. Isso é difícil para a maioria aceitar, porque a nossa cultura elogia o fato de estar ocupado, ao invés de ser produtivo. No livro, Tim Ferriss fala sobre eficiência e eficácia. A eficiência está em desempenhar uma determinada tarefa, importante ou não, da melhor maneira possível. E a eficácia está em fazer as coisas certas, que o levam até seus objetivos. A eficiência é importante, mas é inútil a menos que seja aplicada às coisas certas. Então, primeiro se concentre em ser efetivo, para depois ser eficiente. Isso nada mais é do que a aplicação do conceito de Pareto. A lei de Pareto afirma que 80% das consequências vem de 20% das causas. Isso significa que 20% dos seus esforços produzem 80% dos seus resultados. Mas o inverso também é verdadeiro, o que significa que se você quiser os últimos 20% de resultados, terá que investir 80% a mais. Então, o que você deve fazer é identificar
os 20% que produzem 80% de resultados. Você quer se concentrar nos 20% e se tornar eficiente neles. Elimine os outros 80% que produzem apenas 20% do resultado. Não há nenhum ponto em gastar seu tempo com eles. Se eliminarmos as coisas que não produzem muitos resultados, poderíamos usar esse tempo extra para nos concentrarmos nos 20% que realmente produzem mais resultados. E você pode aplicar a lei de Pareto a praticamente tudo em sua vida, inclusive seu trabalho. E se você quiser liberar ainda mais do seu tempo, há um próximo passo para isso, que é a terceirização. Ao fazer isso, você basicamente compra um tempo extra. Agora você pode estar pensando, eu sei que posso fazer um trabalho melhor do que a pessoa que contratei. Então por que eu não deveria fazer todo o trabalho sozinho? Novamente, o objetivo é liberar seu tempo para se concentrar em coisas maiores e mais importantes. Você sempre pode fazer algo do jeito que você quer, fazendo você mesmo. Mas isso não significa que você queira gastar o seu tempo fazendo isso. Se você gasta o seu tempo valendo R$ 50 por hora, por exemplo, fazendo algo que alguém está disposto a fazer por R$ 20, é simplesmente um uso inadequado dos recursos e da sua energia se aquela tarefa não for realmente importante para você. Outro ponto é que você nunca deve terceirizar algo que possa ser eliminado em primeiro lugar. Não esqueça a lei de Pareto. Então é melhor você se concentrar em fazer as tarefas que só você pode fazer. Deixe os outros fazerem as tarefas mais fáceis. Quando você olha para milionários e pessoas de sucesso, a maior parte deles tem assistentes pessoais para as mais diversas tarefas. Como basicamente eles compram mais tempo, agora eles podem se concentrar em 20% das coisas que os tornarão ainda mais lucrativos. Ou eles poderiam passar mais tempo com suas famílias, ou o que bem desejarem. Claro que eu não estou falando aqui para você sair contratando pessoas se você não tem condições para isso. Mas é um ponto a ser destacado do livro de Tim Ferriss e que você deve levar em consideração também. Portanto, a ideia básica aqui é adquirir o hábito de terceirizar coisas sem grande importância e comprar tempo para que você possa realmente se concentrar nas coisas que são importantes para você. Agora, vamos discutir o último e mais importante tópico desse livro. Por que há tantos milionários e aposentados deprimidos e insatisfeitos com suas vidas? Tanto os aposentados quanto os milionários frequentemente se queixam do mesmo motivo: muito tempo ocioso. E antes que você pergunte, o objetivo do livro não é te indicar como ter mais tempo ocioso, e sim como ter mais tempo para as coisas que você realmente gosta, o que te deixa feliz. Isso sim é importante. Saber gastar o seu tempo livre também é algo que precisa ser desenvolvido. Em geral, muita gente pode pensar que ficar numa praia o dia todo comendo e bebendo vai te deixar tranquilo e sem nenhum estresse. Mas depois de um tempo, você ficará entediado. Então, o que você deve fazer com o seu tempo livre? De acordo com Tim Ferriss, viver é aprender. E você deve se desafiar continuamente e não ficar ocioso. Então comece a praticar um esporte, aprenda um novo idioma, leia mais livros, concentre-se em melhorar seu relacionamento com outras pessoas, ajude sua comunidade, crie um negócio, enfim, experimente coisas diferentes e veja quais as coisas que realmente são importantes para você e te deixam feliz. E você, gostou desse resumo? Deixe seu comentário abaixo do vídeo dizendo o que achou e compartilhe com seus amigos. E se você quiser apoiar o crescimento desse canal, veja os links na descrição do vídeo que contém materiais complementares e também
nossas outras redes sociais. Um abraço e até mais!